Você precisa quebrar esse ciclo. Quebre o ciclo. Oi, gente, como vão? Meu nome é Gabriela Rani e sejam bem-vindos ao canal Belas Mensagens. Talvez você tenha caído aqui de paraquedas. E se você caiu aqui de paraquedas, só viu a thumbnail e clicou, talvez essa mensagem seja pra você. Talvez essa minha experiência de vida faça sentido pra você e você pode começar a pensar um pouco mais sobre o que Deus quer pra sua vida e sobre o que você deve fazer. Talvez você queria uma resposta, não sei. Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, deixa eu te dizer, eu sou youtuber iniciante, então eu não tenho muita experiência. A gente chegou em 1.000 inscritos agora, eu nem aparecia e nem pretendia aparecer, mas eu postei um especial de 1.000 inscritos e aí eu tava pensando em aparecer mais vezes e conversar mais com vocês aqui pra mostrar que sim, tem vídeos grandes aqui no nosso canal e talvez eles possam te ajudar a tomar decisões, talvez você possa aprender um pouco mais. E hoje, sem roteiro, tá? Eu vou falar algo do meu coração, algo que eu vivi. Eu vou conversar com você sobre esse assunto que eu coloquei. Você precisa quebrar o ciclo. Então vamos lá iniciar o vídeo de uma vez por todas. A mensagem principal é: você precisa quebrar esse ciclo. Não sei qual ciclo você precisa quebrar. Talvez um relacionamento, talvez uma faculdade, talvez algum lugar que você tá vivendo, talvez uma amizade que você tem. São inúmeras as possibilidades de ciclos que podem ser quebrados e que precisam ser quebrados. No meu exemplo foi a questão da faculdade, mas existem vários ciclos que nós estamos inseridos e que você poderia pensar um pouco mais se vale a pena continuar com esses ciclos e se esses ciclos realmente fazem parte da vontade de Deus para sua vida. Então, vou contar um pouco da minha história, de como eu quebrei um ciclo que eu não imaginava que eu precisaria quebrar, por incrível que pareça. Eu vou fazer um resumo bem resumido de tudo que aconteceu e aí você vai entender um pouquinho mais sobre o quão desafiador foi quebrar esse ciclo. Então, gente, o meu ensino médio não foi um ensino médio normal. Por quê? A gente sabe que o ensino médio naturalmente acontece em 3 anos. O meu aconteceu em 4. Ah, Gabi, você reprovou? Não, não reprovei. Mas é porque eu fui para o Instituto Federal. Eu passei no Instituto Federal e fui fazer o ensino médio no Instituto Federal, porque tem nome, essas coisas. E antes de ir para o Instituto Federal, eu tinha passado por muitos problemas que eu posso falar aqui no vídeo em relação a entrar naquela escola. Foi uma porta, assim, que Deus me abriu, que virou a chavinha da minha vida. Mas isso a gente conversa depois. E aí eu não sabia o que fazer, e conversando com meus pais, a gente chegou na conclusão de que o melhor curso pra mim, na época, era o técnico em Química. E foi o que eu fiz. Eu entrei no Instituto Federal, fiz amigos, eu comecei, ainda tava na pandemia. E nisso, eu comecei a me envolver, a estudar, tudinho, me envolver com as coisas da escola. E aí, gente, com o passar do tempo, eu comecei a achar algo estranho, porque muitos dos meus colegas se identificavam com aquele curso. Muitos dos meus colegas gostavam daquilo que estavam fazendo, e eu não. Eu não gostava de estudar química. E aí, eu amava as aulas de português. Então, sempre quando os professores de português vinham, davam aula, tudinho, eu me identificava muito e me sentia parte de alguma coisa quando eu via aqueles professores de português. E aí, eu pensava, poxa, eu quero fazer isso, eu quero ser professora, eu quero fazer letras, porque era algo que eu comecei a sonhar muito com isso, de ser professora, sabe? E estudar letras, português e tudo mais. Eu tive muitas dúvidas em relação ao que eu devia fazer, mas no fim das contas, o que aconteceu é que eu não imaginava que eu iria entrar em letras. Fiz o Enem e Deus abriu essa porta e eu fui para letras. Só que eu não fui no primeiro semestre,
Eu fui no segundo semestre, esperei um tempão. Os meus colegas da minha antiga escola, aquela primeira que eu falei, já tinham se formado e eu estava terminando o ensino médio ainda para entrar na faculdade e ainda ia ser no segundo semestre quando eu ia entrar. Mas Deus tomou conta de tudo e eu acreditava que aquilo era para mim. Meus olhos brilhavam em relação àquele curso. Era algo que eu imaginava muito estudar, sabe? Foi o que aconteceu. Esperei e, bom, entrei em letras com aquela alegria. Ainda mais eu ia ganhar uma bolsa que ia me ajudar. Pouquinho. Mas eu ia ganhar uma bolsa para arcar com os meus custos. E aí eu fui. Só que desde que eu entrei lá, gente, eu comecei a perceber que não era pra mim. Pra poder entrar nessa faculdade, eu chorei muito, eu orei muito, eu pedia muito a Deus, eu insisti tanto que ele abriu essa porta e eu fui pra lá. Sendo que, gente, eu me sentia tão mal, tão mal. Não é que eu tirasse notas baixas, não é que eu fosse péssima. Não, eu tirava notas ótimas. Só que era muito estranho. Eu entrava lá, eu saía, eu via as pessoas se empolgando e cada vez mais eu percebia que não era o que eu queria para minha vida. Eu via aquelas pessoas estudando, amando o curso, e mais uma vez eu parei para pensar, não é isso. Ainda não é isso, ainda não é isso. Só que eu tava no primeiro semestre, eu não podia trancar, e aí eu continuei empurrando com a barriga, conversando com pessoas ao meu redor, empurrando com a barriga. E aí quando foi no meu segundo semestre, que eu me matriculei, eu senti ainda que não era o meu lugar. E aí, no primeiro dia de aula que eu fui pra lá, mais uma vez, aquele aperto no coração, sabe? Aquele negócio de que aqui não é o seu lugar, não é isso, não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. E ficava martelando na minha cabeça. Não é o seu lugar, não é o seu lugar, não é o seu lugar, ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. Só que eu ficava com muito medo. Desde o meu primeiro período eu já sabia que não era aquilo, mas eu continuava insistindo. E quanto mais eu insistia naquele ciclo, mais doía, mais me machucava. Até que uma certa noite, após o meu primeiro dia de aula, veio uma, uma frase na minha mente, sabe? Enquanto eu orava, veio uma frase na minha mente. Chegou a hora de quebrar o ciclo. E eu não entendia, eu ficava repetindo isso, sabe? Sabe quando você fala só, às vezes, você para e começa a falar coisas? Então, o que veio na minha cabeça foi: tá na hora de quebrar o ciclo, você precisa quebrar o ciclo. E aí eu comecei pensando em pessoas ao meu redor que quebraram o ciclo. E por terem quebrado ciclos, elas foram além. Elas tiveram uma vida muito melhor, sabe? Elas buscaram mais a Deus. Tudo porque elas quebraram o ciclo. Eu tinha medo, porque, querendo ou não, já estava atrasada. Querendo ou não, eu ia perder o único benefício que eu tinha no trabalho. O único benefício que eu tinha. E eu ia ficar sem uma faculdade que eu sonhei muito com ela, sonhei muito, 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 mas veio aquela frase na minha cabeça: você precisa quebrar o ciclo. Eu tinha muito medo de desistir, eu tinha muito medo de abrir mão daquilo, porque eu sonhei com aquilo. Eu passei tanto tempo, sabe, esperando chegar, mas quando chegou, não era o que eu imaginava. E estar naquele ciclo só me machucava. Então, mesmo sem a compreensão de muitas pessoas, mesmo sem as pessoas entenderem, eu ouvi o que aquela voz me dizia, eu ouvi o que Deus há tempo já me indicava e eu quebrei o ciclo. E eu acredito numa coisa: quebrar esse ciclo foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim. De verdade. Às vezes, desistir não é sinal de fracasso, mas é o maior ato de coragem que você pode fazer. E eu levei, sabe, essa frase estampada na minha mente. Vou repetir. Às vezes, desistir não é sinal de fracasso,
é o maior ato de coragem que você pode fazer. E eu fiquei muito bem desde que eu desisti. Eu não tenho dinheiro. Eu continuo atrasada, digamos assim. Eu continuo sem uma faculdade, mas eu resolvi obedecer aquela voz de Deus, e eu quebrei o ciclo, mesmo sem ninguém entender. E eu me senti muito melhor a partir do momento que eu entendi a necessidade de quebrar o ciclo, que eu quebrei esse ciclo. Minha vida ficou em paz, mesmo sem ter nada. Minha vida ficou em paz. Então, pra você que tá com medo de quebrar um ciclo, eu digo uma coisa pra você. Ore direitinho, analise direitinho, fale com Deus. Mas se você continuar com aquele aperto no seu coração, você já sabe, você certamente já sabe o que você tem que fazer. Você sabe que precisa quebrar esse ciclo. Então, não perca mais tempo. Não fique nesse ciclo que só te machuca. Ah, mas o meu relacionamento, ah, mas a minha faculdade. Não force um ciclo que Deus já mostrou pra você que não é pra você estar. Não fique, não force, não se force a estar num ciclo que lhe faz mal. Não se esforce para estar num ciclo que lhe afasta de Deus. Não se force. Eu acho que eu falei esforce, né? Não se force a continuar nesse ciclo. Quebre o ciclo. Você precisa quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Não faça que nem eu. Não fique, sabe, se forçando. Não fique tentando resolver o tempo todo as coisas. Não fique. Você precisa confiar em Deus. Você precisa saber ouvir a voz de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus e entender quando é Deus que está te mostrando uma coisa. Se Deus já mostrou, já deu todos os sinais para você de que chegou a hora de quebrar o ciclo, quebre o ciclo. Aí você pergunta, mas Gabi, eu não vou ficar sem nada, mas Gabi... Gente, a gente nunca teve controle de nada. A gente acha que tem, mas Deus está no controle de todas as coisas desde o início. Desde o mundo ser mundo, Deus já tinha o controle das coisas. Comigo foi isso. Eu achava que eu tinha o controle, sabe? De saber que no próximo mês eu ia receber aquela bolsa, de saber que no próximo mês eu ainda estava na faculdade. Mas quando eu desisti, parece que meus olhos foram abertos e aí eu percebi. Eu não tenho controle de nada, eu nunca tive. Eu tinha a sensação de controle. Mas Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Só eu que não percebi. E, gente, eu tô fazendo esse vídeo de madrugada. Veja, agora é 1h37 da manhã. Eu tô fazendo esse vídeo de madrugada. E pra mim era muito urgente falar sobre isso. Era o único assunto que ficava martelando na minha cabeça. Eu preciso falar, eu preciso falar, preciso conversar com alguém sobre isso. Preciso falar sobre isso. E pra finalizar, é isso que eu queria te dizer, sabe? É essa mensagem que eu queria trazer pra você hoje. Não se force a estar num ciclo que você já sabe que faz mal. Desistir, por mais que as pessoas às vezes digam, desistir às vezes não é o sinal de fracasso, é o maior ato de coragem que você pode fazer. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é quebrar um ciclo. Quebre esse ciclo. Mude de rota quantas vezes forem necessárias. Ah, mas a minha profissão, mude de rota quantas vezes forem necessárias. Ah, mas o meu relacionamento. Você pode conhecer outra pessoa. Mesmo que você ache que não, você pode conhecer outra pessoa. Ah, mas as minhas amizades, Deus traz novos amigos para você. Fale com Deus, converse com Ele, diga as suas aflições. E se Deus já te deu todos os sinais, não fique mais nesse ciclo. Abra mão desse ciclo. Por mais que você perca a sensação de controle, lembre-se que Deus está cuidando de tudo e Deus sempre cuidou de tudo. Quebre esse ciclo. Você precisa quebrar o ciclo.